Ora, viva meu amigo, seja bem-vindo à continuação da resolução do exame de matemática 2021, 12ª classe, não é? Aqui no nosso canal já deixamos ficar aí o primeiro vídeo, já deixamos aí ficar a primeira parte, assim que é, já deixei ficar aí a primeiríssima parte. Tá? Essa primeira parte eu vou deixar o link aí na descrição para quando, se você não é, para que se você não tivesse aí acessado o primeiro vídeo, só acessou o segundo, você tenha facilidade de encontrar o primeiro, tá bom? Então, meu amigo, sem mais demoras, vamos logo direto aqui para nossa resolução do nosso exame de matemática 2021, 12ª classe, tá bom? Então seja bem-vindo aí ao Planeta Estudantil, neste canal onde eu te levo do nível 0 ao nível máximo sobre os assuntos de matemática e outros assuntos aí de física, tá bom? Então vamos lá direto aí ao nosso exame. Então, você está no Planeta Estudantil e vamos arrebentar. Ok? Vamos aí direto para o número 21. Porque esta aqui é a nossa segunda parte. 21, número 21, meu amigo. Ok. Deixa eu arranjar aqui a minha câmera. Ela está rotacionando, tá bom? Ok, vamos lá aí agora. Vamos aí para o número 21 agora. O que diz número 21? Qual é a expressão equivalente a? Ok. Dizem qual é a expressão equivalente a n fatorial mais o n mais 1 fatorial sobre dizer n mais 2 aí o que? Fatorial. Querem a expressão equivalente a esta. Quando você vai fatorizar um número, você fatoriza ele da seguinte maneira. Ele decresce aí uma casa decimal, sempre. Você decresce aí uma casa decimal, não é? Você pega o termo maior, não é? E fatoriza ele decrescendo sempre aí uma casa decimal. Nesse nosso caso, o nosso termo maior é este aqui do denominador, mas eu não vou trabalhar com ele porque não vai me favorecer em nada nas minhas opções aqui no exame, tá? Por isso mesmo que aqui eu tenho que ser esperto e dar o meu melhor para acertar, tá? Então, isto significa que eu posso, não é, fazer o seguinte aqui. Presta atenção. Eu posso dizer aí, este n, posso dizer n mais o n mais 1 vezes o n fatorial. Assim, tirando o fatorial deste, colocando ele aqui, multiplicando, colocando 1. Isto aí significa, desculpa aí pela voz, isto significa que eu aí evidenciei o n, tá? Então eu evidenciei o n sobre dizer aqui o n mais 2 fatorial. Então, continuando aí, eu vou ficar com igual disto, dizendo aí que eu tenho... Este n pode passar para dentro, mas como eu já evidenciei ele quando passa para dentro, ele fica 1. Então, seria aí 1, não é? Mais n mais 1 aqui vezes o n fatorial sobre n mais 2. Posso decrescer esta aqui também, posso fatorizar esta aqui uma casa, fazendo aí o n mais 1 e fazendo de novo aí o n fatorial, tá bom? N fatorial. E fico aí igual a... desculpa aí pela minha voz, está meio ronca, não estou muito bem, mas sem problemas, vamos continuar aqui.
Fico aí, aqui, vou ficar com 2 mais n fatorial vezes o n fatorial sobre dizer n mais 2 aí, fatorial vezes, aliás, não é fatorial, é só vezes, o n mais 1, aqui o n fatorial. N com n simplifica. Então fica já aí com 2 mais n fatorial sobre o n mais 2 do n mais 1. Tá bom? Estes são semelhantes, simplifica. Continua aí. Aqui porque eu já simplifiquei e no numerador tem que estar sempre algum número aí. Então sobra 1 sobre o n mais 1. Então isto é a minha opção correta. E aqui no meu exame é a opção C. Eu já marquei aí, não é? Eu já marquei aí, então não preciso mais marcar. É a opção C, a opção correta. Vamos para 22. Aí no 22 disse: o contrário de um acontecimento certo é um acontecimento elementar. Não precisamos fazer manha, é só dizer isso que você já acabou com tudo. Vamos para 23. Diz aí, qual é a probabilidade de aparecer só coroa lançando 2 vezes uma moeda? A probabilidade, meu amigo, quando se fala de probabilidade, nós temos que recordar sempre da regra, ou seja, da lei de Laplace, tá bom? O que diz essa lei de Laplace? Diz que a probabilidade é igual aos casos, tá bom? Casos favoráveis sobre os casos possíveis. Leizinha, essa lei aí, só. Então você vai dizer que probabilidade é igual. Lendo aí um exercício, você vai compreender que disse qual é a probabilidade de aparecer só coroa, tá bom? Aparecer só coroa lançando 2 vezes uma moeda. Ou seja, se eu vou lançar só coroa, a minha probabilidade, ou seja, os meus casos possíveis favoráveis aqui, é aparecer só coroa, é uma vez. Então fica aí casos favoráveis 1. Sobre os meus casos possíveis são todos os lançamentos que eu irei fazer, ou seja, lançamento de 2 vezes uma moeda. Foi lançada 2 vezes, então fica sobre 2. Então a resposta é essa aí mesmo, 1 sobre 2. Então você procura 1 sobre 2 e você arrebenta. Não tem magia nisto e não tem muita burocracia, é só você vir mesmo e acabar com tudo. Vamos para 24. Vamos lá aí, nota aí o 24, o que se diz no 24? Diz, qual é o domínio de? Ok? Te deram aí uma expressão, uma função, na verdade, uma função que é igual ao logaritmo de 2x mais 4. Está? Então, qual é o domínio de? Aqui eles só querem o domínio. O que é o domínio? Você aí só tem que achar o valor de x, tá bom? Que anula a expressão no lugar de x. Isto aí é moleza. Porque o que acontece aqui é que você, para determinar o domínio desse, é só dizer que o domínio de existência dessa expressão é só pegar essa expressão onde nós temos uma equação, tá? Só temos uma equação. Se tivesse uma equação aqui embaixo, também pegaríamos. Mas somente vamos pegar esta aí, que fica x mais 4. E outra coisa, você tem que saber que o argumento, não é? O argumento de um logaritmo, ele tem que ser sempre maior que o quê? Que 1, tá bom? Ele tem que ser sempre maior que 1 aí. Você tem que saber isso aí. Ele tem que ser maior que 1, tá bom? Pode ser maior que 1, maior ou igual, mas tem que ser sempre maior que 1. Isso aí me leva a crer que vou ficar com x, quer dizer, tem que ser maior que 0, desculpa aí, tem que ser maior que 0, tem que ser maior que 0. Isso me leva a crer que vou ficar com x maior que menos 4. Tá bom? Ou seja, a minha solução aí é dizer que eu tenho aí um valor do intervalo aberto, não é? Do intervalo aberto. Já que são valores maiores, você pode até tentar aí traçar uma reta, assim, ficando aí com menos 4. Você já sabe que são valores maiores, então ele vai para a direita e o intervalo aberto. Tudo isto aí. Então quer dizer aí que a solução vai ser aí o intervalo aberto de menos 4 até mais infinito também, o que é aberto. É só procurar essa expressão e você já arrebenta. Só com isto. Então você ia aí achar a opção que é a opção correta, é a B. Tá bom? E você já arrebentou com essa questão aí também. Vamos para 25, sem mais demoras, vamos para 25. O que se diz aí no 25? Qual é o zero da função? Está? Deram aí uma função de f de x do logaritmo de 1 sobre 2, tá bom? Do x mais 1 mais 1. Olha, meu amigo, aqui também você não precisa fazer muita manha. Entenda isto que eu vou dizer e você já vai arrebentar, tá? Quando você está à procura
do zero de uma função, tá bom? Significa isto que você está à procura do valor do x naquela equação, está bom? Nós notamos muito nisso nas equações quadráticas. Quando se fala das equações quadráticas, se diz aí, procure os zeros da função. Ou seja, estão a dizer que procura aí o valor de x1 e de x2. Aqui estão a dizer, procura aí o zero da função. Estão a dizer que nós temos que achar o valor de x. Ou seja, se o valor de x está aqui, nessa equação aqui, então é esta equação que nós vamos pegar. Vamos dizer que x mais 1 é aqui, mais 1. Esse valor aqui, meu amigo, nota uma coisa aí, bem diferente. Esse tem que ser o quê? Igualado a zero. Porque estamos à procura somente do valor de x, tá bom? Tem que ser igual a zero. Então, isto aí, é só você dizer aí x mais 1. Esta aqui também fica mais 1, igual aí ao quê? A zero. Ficando com x igual, passando esses dois termos, vai ter menos 1, passando menos 1 de novo. Então, x vai ser igual a menos 2. Ou seja, o x é igual a menos 2. E você já acaba arrebentando aí com a questão. Nota isso. Procurar um zero da função significa procurar o valor de x na equação, está? Então, a minha opção correta fica sendo aí o A. Eu já arrebentei aí, vamos aí para a próxima questão. Número 26, tá bom? Número 26, que nos diz é, qual dos seguintes diagramas representa uma função bijetiva? Queremos uma função bijetiva. Bijetiva, tá bom? Nós sabemos de uma coisa, que existem três tipos de funções aí. Existe a função injetiva. Existe a função injetiva. Existe a função subjetiva. Não é? E também existe a função bijetiva. Agora, o que você tem que perceber é que para você ter uma função injetiva e uma função bijetiva, ou seja, quando você tem uma função injetiva e bijetiva, para ter uma bijetiva aqui, quer dizer, subjetiva e bijetiva. Para ter uma bijetiva, você dentro dessa bijetiva precisa ter uma injetiva e também ter uma subjetiva. Tá bom? Para existir uma função bijetiva, dentro dessa função tem que ter uma função injetiva e subjetivas, tá bom? Uma função injetiva é muito simples. Você tem aí duas coisas que você tem que saber. Temos aí dois globos mais ou menos assim. Temos aqui o objeto, e aqui nós temos a imagem, tá bom? Temos a imagem. Então, estou a representar aí uma função injetiva. Tenho 1, 2, 3, aqui posso ter 4, 5, 6, não importa isto. Então, para você ter uma função injetiva a partir disto aí, uma função injetiva é aquela que do objeto se liga a imagem somente em um ponto. Tá bom? Do objeto, ele se liga a imagem somente em o quê? Em um ponto. Até estou a dar uma aula aí para ti. Nota isto. Uma função injetiva é aquela que do objeto se liga a imagem somente é um ponto, assim, ok? Agora, uma função sobjetiva, que é este caso aqui, você também pode ter aí dois globos, mais ou menos assim, ter aí quaisquer números, não é? Então, nesses números aqui, vamos lá, o que acontece? Uma função bijetiva é aquela aqui, da imagem e o objeto, a imagem se liga, não é? A imagem se liga ao objeto. Pode ser que este se ligue aí uma vez. Da imagem se liga duas vezes ao objeto. Mais ou menos assim. Depois disto aí pode ser assim. Isto não existe. Isso não existe. Pode ser até isto. Isto aqui também não. Vamos eliminar um ponto aqui. Então, este aqui vai ligar a este, tá bom? Deixa aí eu especificar melhor. Este vai ligar a este. E este liga-se a este e este. Não é? Nota aí uma coisa. Eu quero dizer que uma função bijetiva é aquela que dá imagem. Uma imagem se liga a dois objetos. É uma função o quê? Bijetiva. Isto aí. Agora, para existir uma função... estava a falar aqui de uma função subjetiva, tá? Para existir uma função bijetiva, assim, você pode ter aí dois globos, tá bom? É uma função bijetiva.
não é? Pode ter aí dois globos, que é 1, 2, 3, 5, 7, 8, não importa, não é? Até pode ter mais algum número aí. Então, uma função bijetiva, o que acontece? Da imagem para o objeto, a imagem ele tem que ligar uma vez, tá bom? Se ligar uma vez, você já entende que a imagem se liga uma vez ao objeto, é uma função o quê? Injetiva. Então, se a imagem ligar uma e duas vezes, assim, e assim, você notou aí que nós temos uma função o quê? Bijetiva. Por quê? Porque temos aí uma imagem ligando uma vez ao objeto, temos uma imagem ligando duas vezes ao objeto. Ou seja, nessa condição aqui, existiu a função injetiva e a bijetiva, e a função subjetiva. E aí acabamos tendo o quê? Uma função bijetiva, tá bom? Eu estava a tentar dar aqui um resumo para ti sobre essa matéria, né? Mas vamos lá à análise. Espero que você tenha compreendido. Se não compreendeu também, essas funções aí estão disponíveis. Então vamos lá. Se diz aí, vamos lá. Qual dos seguintes diagramas representa uma função bijetiva, não é? É uma função bijetiva. Então, o que acontece aqui? Nós só temos que notar uma coisa. Nota que aqui, este objeto ligou duas vezes o quê? A imagem. Isto aqui não acontece, tá bom? Isto aqui não acontece. Só de acontecer isto aqui já não é uma função, não existe função aí. Então, já este ponto está errado. Vamos lá aqui. Neste ponto, você nota que uma imagem ligou a dois objetos, tá bom? Uma imagem ligou ele a dois objetos. E também temos uma imagem que ligou uma vez ao objeto. Temos uma imagem que ligou duas vezes, ligou uma vez, tá bom? Esta aqui ligou uma, esta aqui também veio ligar uma. Então, esta aqui que ligou uma, tá vendo? Aqui você nota que temos uma, duas. Ou a imagem ligou uma vez, ou ligou duas vezes. Então, aí se nota que nós temos a nossa função o quê? Bijetiva. A nossa opção correta seria B. Ok, vamos analisar se é mesmo assim. Temos aqui, isto aqui eu já disse que não acontece, não é? Quando isto acontece, não temos nenhuma função, já está errado. Isto aqui é uma função o quê? Injetiva. Isto é uma função injetiva. Tá bom? Isto aqui é uma função injetiva. Então, significa que neste ponto também está errado. Nota isto aí. É um pouco complexo, eu sei, mas não temos outra opção a não ser te explicar desta maneira. Então, vamos lá para o próximo número. Diz aí no número 27. Número 27 diz aí. Qual é o termo geral da sucessão? Ok. Te deram aí 1, 4, 9, 16, 25. Eles querem saber aí o termo geral desta sucessão, não é? Então, vais notar que neste termo aqui, mesmo se você procurar a razão ou a diferença, se você procurar a diferença, você vai achar que a diferença é o segundo termo menos o primeiro termo. Então, mesmo que eu pegue aí o 4 menos 1, vou ter o quê? Vou ter 3. Se eu pegar aí os próximos números, que seriam o 9 menos o 4, eu vou ter o quê? Vou ter o 5. Você já notou que nós não temos uma diferença aí, porque o valor não é constante. Vai acontecer a mesma coisa com a razão, tá? Vai acontecer a mesma coisa com a razão, porque se eu estou à procura da razão, significa que eu vou ter que dividir o segundo termo com o primeiro, assim. Então, se eu divido o primeiro com o segundo, vai ser 4 divisível por 1, não é? 4 divisível por 1, isto aí vai me dar o quê? 4. Se eu fizer aí o próximo número, que é 9 divisível por 4, somente eu vou ficar com isto aí mesmo, tá vendo? Que nós, em nenhum dos casos, nem para uma PA, nem para uma PG, nós encontramos aí o quê? A solução. Não encontramos aí um valor constante que nos diga que este valor é a diferença, tá bom? Então, neste caso, você somente tem mesmo a analisar as suas opções aí e ver qual seria o termo geral aí. É o meu conselho. Tem outros meios, mas aqui somente vamos analisar as opções, tá? Então, para você descobrir aí o termo geral desta sucessão, você tem que descobrir um termo que... Deixa eu descobrir aqui uma expressão que, ao colocar aí o valor do primeiro termo, não é? O valor do primeiro termo, você vai obter ele mesmo, não é? Porque aqui nós temos o primeiro termo, o segundo, o terceiro e assim vai, tá bom? O que eu estou a dizer é que, posso não ter explicado melhor, mas o que eu estou a dizer é que se eu pegar este, dizer que este n mais 1, nós sabemos que o n é um número de termos, tá bom? Então, o n sendo o número de termos,
significa que nós podemos pegar aí esta aqui. Aqui no n, podemos tentar aí colocar 1 mais 3. Vamos ter o quê? 4. Então, este 4 aqui significaria que é o nosso primeiro termo. E aqui na nossa sucessão, o nosso primeiro termo não é 4, é o quê? É 1. Significa que esta opção está o quê? Errada. Esta aqui. Vamos para a próxima. Mesma coisa acontece. Tá bom? Aqui você, ao pegar aí dizer n, não é? Elevado a 3 igual a 1 elevado a 3, tá bom? Que este é o valor do primeiro termo. Então, vamos ver aí, você vai obter o quê? Vai obter aí 1. Então, é o primeiro termo. Significa que estás a caminhar bem. Significa que você já achou o primeiro termo, que é 1. Vamos tentar com o segundo. Neste caso, dizer que n elevado aí é o quê? A 3 é igual a dizer o n. Vamos substituir pelo segundo termo, que seria o quê? Seria 4. 4 elevado a 3. Você já notou que isto aqui, 4 elevado a 3, vai ter 4 vezes 4, que é 16. 16 vezes 4, vai ter aí um valor aproximadamente aí a 60 igual qualquer coisa. Não sei se estou em erro, mas 4 vezes 4 é igual a 16, não é? 16 vezes 4, 4 vezes 24 vai 2, vai ficar com 4. Este vezes este, 4 mais 2, 6. Vai ter aí uma coisa aproximada aí a 64. Você já notou que 64 não é o valor do meu segundo termo. Você já notou isto? Que 64 não é o valor do meu segundo termo. Então, esta nossa opção também se torna o quê? Inválida. Vamos aí analisar a terceira opção, que é a alternativa C. Você vai ter n ao quadrado, não é? Então, aqui no n ao quadrado, o que você faz? Pega aí o valor do primeiro termo, que é 1. Faz 1 ao quadrado, você vai ter 1. E realmente, o nosso primeiro termo é o quê? É 1. Pega aí o segundo termo, tá bom? Que é n ao quadrado. O segundo termo é o quê? É 2, não é? É 2. Vai ser 2 elevado a 2. Que vai ser aí 4. E você nota que realmente o nosso segundo termo é o quê? É 4. Vai continuar analisando, pegando aí o n ao quadrado, dizendo que o terceiro termo é 3 elevado a 2, não é? 3 elevado a 2 é o terceiro termo, né? É isto que é? Que é 3, terceiro termo. Isto aí vai dar o quê? Vai dar 9. E você vai notar que o meu terceiro termo é realmente o quê? 9 aí. O n ao quadrado do quarto termo, que seria 4 elevado a 2. Então aí vai ter o quê? 4 elevado a 2, uma coisa que dizer, vai ter o quê? 16. E você nota que você tem 16 como o quarto termo. Vai lá anotando. N ao quadrado é igual a 5. 5 ao quadrado, que é o quinto termo. Então aí fica aí com 25. E você nota que meu quinto termo é o quê? É 25. Se você quisesse descobrir mais termos, era continuando aí fazendo isto aí. Significa que se eu apliquei esta fórmula aqui, se eu apliquei esta fórmula e achei todos os meus termos a partir dela, este aqui é o termo geral da minha sucessão. Se você analisar esta, vai ver que não vai achar nada semelhante, tá bom? Assim como se faz. Vamos para 28. 28, vou ficar aí com 28. O que nos diz 28? Diz aí o limite. Qual é o valor do limite? Limite de n que tende a mais infinito. Ok. 3n elevado a 3 mais 2n menos 1 sobre o n ao quadrado menos 5. Ok, vamos lá ver qual é o valor deste limite. Então, limite dessa expressão. Isto aqui, você ao substituir aqui, você vai já achar aí uma indeterminação, obviamente. Então, para você resolver isto aqui é muito simples. É só pegar este aqui e este primeiro termo. Sempre quando o n tende a infinito, você pode pegar este e este, dizer que 3n ao cubo sobre n ao quadrado é igual. Somente esses dois já vão te dar o resultado. Então, você aqui pode simplificar 1. Ficando aí com 3n, simplificou 2n, já fica 1. Então, aí sobre o quê? Sobre 1. Aqui vai ficar 1, tá? Igual. Nós já sabemos que o n aí tende ao quê? O n tende ao infinito, ou seja, a mais infinito. Então, aí vai ficar com 3 vezes mais infinito sobre 1. 3 vezes mais infinito vai ficar aí com mais infinito sobre 1. Mais infinito sobre 1 vai dar o quê? Mais infinito. Essa é a nossa resposta correta. Que aí no nosso exame é a opção D. Ok. Então vamos partir para a próxima análise. Que é o número 29, não é? Dizem, qual é o termo geral de uma sucessão infinitamente pequena? Ok, meu amigo. Aqui quer o termo geral de uma sucessão infinitamente pequena. Eu vou explicar o que é isso de uma sucessão
infinitamente pequena. Uma sucessão infinitamente pequena não é? É aquela que o seu termo geral, tá bom? É aquela que o seu termo geral é aquela que o seu termo geral ou seja, é aquela que os seus termos, vou dizer que os seus termos ao serem divididos eles sempre tendem a 1. Eles sempre vão tender aí ao que? A 1. Isso quer dizer uma coisa. Que se eu quero achar o termo geral dessa sucessão, eu tenho que procurar a expressão que ao substituir aí os seus termos, ele sempre vai ter a tendência de chegar ao quê? A 1. Mas ele nunca chega, somente ele tem a tendência de chegar, tá bom? Então, qual é esse meu termo geral aí? Meu amigo, aqui eu iria mesmo começar a avaliar cada questão aí, mas tá bom, sem problemas eu posso avaliar aí. Disse que o n termo, a soma dos n termos de n menos 1 de n, tá bom? Aqui é só procurar e dizer que o primeiro termo é 1, então substitui no lugar de 1, ou seja, dizer que é o n. Então no n fica 1 menos 1 sobre n. Sobre 1, quer dizer, aqui vai ficar com 0, né? Vai ficar com 0 sobre 1. Aqui essa solução ela não existe. Então já deixou de ser meu termo geral. Deixou de ser meu termo geral porque, sei lá, é porque o seu termo aí, ele não faz o que? Faz o que? Não existe. Ele não existe, tá? Então vamos já avaliar o segundo termo. Vamos avaliar o segundo termo. Vamos avaliar o segundo termo. Qual é esse termo? É da opção B. Que é o n é igual a dizer n sobre n mais 1. Tá? Aí, avaliando este aí, vamos dizer que o n é o primeiro termo. Então, vamos substituir com 1 mais 1. Então, vai ficar com 1 sobre 2. 1 sobre 2 é 0,5. Ok? Já estamos a começar bem. Vamos para substituir o segundo termo. Vai ser 1, ou seja, vai ser 2 de 2 mais 1. Isso aí, vamos dizer 2 sobre 3, tá bom? 2 sobre 3 aqui é igual a isto aí. 2 sobre 3, 2 que divide o 3, 2 que divide o 3. É uma coisa 0,666 infinito. O terceiro termo vai ter aí 3 de 3 mais 1. Então vai ter aí 3 que divide por 4, não é? Então 3 que divide por 4. 3 que divide por 4 é uma coisa de 0,75. Tá bom, podemos parar de analisar daqui, não é? Nós já notamos que esses valores aqui, nós estamos a obter valores o quê? Decimais e infinitos, tá bom? Esses valores decimais e infinitos, eles têm a tendência cada vez mais, tá bom? Cada vez mais que nós formos aí a acrescentar, dizer que o próximo termo é este, o próximo termo é aquele, nós somente vamos achar aí os valores que sempre estão a tender a chegar a 1. Eles têm a tendência de chegar a 1, mas eles nunca chegam, tá bom? Então, se fizer isso, eu somente vou encher a folha aqui e você vai ver que nunca nós vamos conseguir chegar a 1. Tá? Até porventura, talvez, você possa vir chegar aí uma vez a outra, mas muitos termos aqui, eles somente vão estar assim, tá bom? Se você quiser avaliar os próximos termos, pode avaliar aí à vontade, mas eu já te garanto que você não vai obter estas coisas que eu estou a dizer aí. Pode avaliar o C e o D, assim do mesmo jeito que eu fiz, tá? Mas eu te digo aqui que a opção correta é B. Tá? Vamos aí para o número 30. Número 30. Diz aí, considere uma progressão aritmética com o segundo termo sendo igual a 10, o quinto termo sendo igual a menos 8. Qual é a razão entre os termos dessa progressão? Querem saber a razão entre os termos dessa progressão. Ou seja, nós sabemos também que a soma de n termos pode ser igual ao primeiro termo mais o n menos 1 pelo d. Assim, pela diferença ou razão aí. Este termo aqui, nós podemos usar esta expressão ou essa forma da sucessão de soma de n termos de uma PA, não é? Para achar a nossa razão.
como, se nós temos esses dois termos aqui, nós podemos dizer que o termo maior, ou seja, o quinto termo, este podemos denominar aí, vou denominar aí por K. Este aqui posso denominar ele simplesmente por N, assim. Por quê? Porque aqui eu vou ficar com N, é a fórmula, N igual aí, o quê? Quis dizer eu, K igual aí a N mais, aqui vou ficar com o último termo, tá? O N este aí, né? Este, o segundo termo menos o quinto termo, assim, vezes a distância, não é? Então, estas fórmulas são semelhantes. Eu somente desenhei a primeira para você perceber de onde vem a segunda, tá? É assim como fica, assim, tá? Então, aí vou pegar este aqui, que é o meu K, que é menos 8, igual ao N, que é 10, aqui mais este N2 é o 2 do segundo termo, ou seja, o N2 é o segundo termo, que é 2, menos o N5, que é menos 5, do terceiro termo aí, do quinto termo, pela distância. Estamos à procura deste senhor. Então aí eu vou ficar com menos 8, igual a dizer 10, mas se eu simplificar esse aqui, eu vou ter aí menos 3 pela distância. Ou menos 8 vai ser igual a dizer 10 menos 3D, assim, não é? Então, aí significa que se eu prosseguir aqui, eu vou ter aí menos 8, vou passar este, vai ser menos 10 igual a menos 3D, não é? Então, isto aí me leva a crer também que eu aqui vou ter menos 18, assim que é, menos 18. Menos 18, sim. Desculpinha, aqui tinha que ser o quinto pelo segundo, tá? Tinha que ser 5 menos 2. E aí ficaria com mais 3, assim, ficaria com mais 3. Foi minha falha, uma falha minha aí. Ficaria 5 menos 2. A fórmula é K igual a N mais o quinto termo menos o segundo pela distância, assim. Assim, depois substitui as dados, ficarias com 3. Aqui o 3 positivo, ficarias com 3D, assim. Então, este passa para lá, vai ser menos 18 divisível por 3 igual a D. Ou seja, D é igual, vamos dividir aqui, a divisão desses dois vai dar menos 6. Então, menos 6 é a minha razão ou diferença aí. Então, a opção correta aí é A, tá? Vamos para 31. 31. Estou a tentar trazer uma explicação razoável aí para ti. Tá bom? Qual é o valor de... Ok, te deram aí uma sucessão. Uma sucessão, mas não é qualquer sucessão, isso aí. Te deram aí uma sucessão, mas não é qualquer sucessão. Isto aí é uma sucessão de termos infinito. Uma sucessão de termos infinitos, tá bom? Essa sucessão aqui de termos infinitos, se ele é termos infinitos, você primeiro precisa achar a sua razão. Ou seja, diferença ou a sua razão. Mas aqui eu vou achar simplesmente a razão. A razão é a mesma coisa que dizer que o segundo termo dividido pelo primeiro. Então, o segundo, que é 1 sobre 3, dividido por 1. Isto aqui vai dar o que? 1 sobre 3. Se você pegar a outra expressão, dividindo a terceira com a segunda, não é? Então, você vai ter aí 1 sobre 9, divisível por 1 sobre 3. Isto aqui mesmo, eu vou ficar com 1 sobre 9, não é? Divisível, ou seja, não divisível mais vezes aqui a 3 sobre 1. Inverter esta fração. Então, isto me leva a crer que vou ficar com 3 divisível por 9. Aqui vou reduzir por 3, aqui também por 3, vou ficar com 1 sobre 3. Então, quer dizer que 1 sobre 3 é a minha razão, não é? Então, isto aí, já que são soma de n termos finitos, nós sabemos que para uma PG, isto aqui porque é uma PG, não é? Para uma PG, nós vamos ficar com Sn é igual a dizer o primeiro termo, é igual a dizer o primeiro termo menos a razão elevado a n, não é? Assim, sobre 1 menos a razão, assim. Esta aí é a fórmula de soma dos n termos, tá bom? Mas aqui, como nós sabemos que os termos são infinitos, no Sn nós vamos ficar com o primeiro termo, que é o quê? Que é 1, menos o R,
os termos são o quê? Infinito. Significa que o meu n ele é infinito também. Eu vou ficar aí com infinito sobre 1 menos o quê? A razão. Ou seja, eu já descobri a razão aí que é 1 sobre 3. Isto que é a razão 1 sobre 3. Então, o meu Sn vai ser igual a 1. Aqui, isto aqui vai dar 0, porque está elevado ao quê? A infinito. Então, sobre 1 menos 1 sobre 3. Aí eu ficaria aí com 1 sobre o MMC aqui. Seria 3 de 1. 3 vezes 1, 3, não é? Menos 1 vezes 1, 1 sobre o que aqui? 1 sobre 3, não é? 1 sobre 3. Ficaria com igual a dizer aí que eu vou ficar com 1 sobre este menos este, vou ficar aí com 2 sobre 3, não é? Nota aí, temos a divisão de duas frações. Então, vou manter a primeira e inverter a segunda, ficando com 3 sobre 2. Isto aí me leva a crer que vou ficar com 3 sobre 2 como a minha solução, ok? Final. Ou seja, 3 sobre 2 é a minha solução final desta sucessão. Está? Então, vais procurar aí o 3 sobre 2 e você já arrebentou. 3 sobre 2. Para a próxima questão, qual das afirmações seguintes, afirmações a seguir é verdadeira? Isto aqui não precisa ser dilema, é muito simples. Aqui você somente terá que conhecer aquelas propriedades de limites, as propriedades de limites, tá bom? Por isso que aqui no número 32, porque analisar isto aqui ia me levar muito tempo mesmo, eu não vou demorar, somente vou te mostrar aí qual é a opção certa, que é B. E vamos avançar. De uma função h, sabe-se que o contradomínio h é R. O limite desta função de h de x é mais infinito. O limite de h de x é menos infinito. Qual dos gráficos seguintes poderá ser o gráfico de h? Se fala aí do contradomínio, não é? O contradomínio é o eixo dos y, tá bom? Queremos os gráficos que estão aí no eixo dos y. Nota que este aqui, ele só tem uma função que vem de menos infinito para mais do que infinito. Este aqui, ele nem se representa nada. Para este aqui, ele vem do menos infinito para o mais infinito, menos infinito para o mais infinito, não é? Do menos infinito, aqui é do menos infinito para mais infinito. Aqui é do menos infinito para mais infinito. Agora, o gráfico correto aqui seria este aqui do A. Por quê? Este gráfico, você nota que ele vai decrescendo, ele vem do quê? Do mais infinito para o quê? O menos infinito. Este ponto, ele vem do mais infinito para o menos infinito. E este aqui, ele vem do menos infinito para o quê? O mais infinito. O gráfico A. Coisas de gráficos, nós não vamos demorar muito tempo com isto, porque não precisamos. Vamos para outro ponto. Deixa eu pegar uma folha aqui. Vamos para 34, tá bom? 34, o que se diz aí? Limite de x que tende a 7. De x ao quadrado mais menos 49 sobre x menos 7. Tá bom? Primeira coisa que você tem que fazer quando você tem um limite sobre as suas mãos é verificar se isto é uma indeterminação ou não. Então, isto significa que é igual no lugar de x, tá bom? No lugar do x, eu vou substituir aí com o quê? Com 7. Então, vai ser 7 menos 49. 7 ao quadrado, na verdade, sobre 7 menos 7. Então, 7 ao quadrado dá 49 menos 49 sobre 7 menos 7. Isso aí me leva a crer que vou ter 0 de 0. É uma indeterminação, tá bom? 0 de 0 aí é o quê? É uma indeterminação. Isto que é uma indeterminação. Então, já descobrimos que é uma indeterminação. Então, vamos calcular ele de uma outra maneira. Limite de x que tende a 7. Ok? De x ao quadrado menos 49 sobre x menos 7. Tá? Isto aqui é igual. Eu não vou ficar repetindo aí limite, limite, limite. Aí isso me cansa. Eu somente vou colocar aí igual e continuar. Está? Então, aí significa que eu posso ter x ao quadrado menos... Este 90 e 49 é uma coisa que dizer 7 ao quadrado sobre x menos 7. Igual. Ok. Neste ponto, o que nós faremos? Aqui você nota que nós temos uma propriedade que diz a ao quadrado menos b ao quadrado. É um caso notável. É uma coisa que dizer a menos b vezes o a mais b. Então, é só representar esse caso notável aí nesse limite que você já arrebenta. Isto quer me dizer que eu vou ficar aí com o quê? Com x menos 7
vezes o x mais 7 sobre o x menos 7, tá bom? Este é semelhante deste, então elimina, ficando aí com igual a x mais 7. X mais 7, nós sabemos que o limite ele tende a 7, então no lugar de x7 mais 7 igual a o quê? A 14. A nossa opção correta aí é D. E você arrebenta. Vamos para o próximo número, que é 35. Ok? O que se diz aí no número 35? Se diz qual é o valor do limite. Queremos o valor deste limite. Diz aí que é o limite do que? É uma indeterminação. O que é isto aqui? Temos o limite de x que tende a mais infinito. De 2x ao quadrado menos 3x mais 8 divisível aí por x menos 1. Ok? O que acontece neste ponto? Primeiro, você verifica se isso é uma indeterminação ou não. Como? No lugar de x vai substituir pelo seu respectivo, ou seja, pela sua respectiva tendência. Seria 2 vezes o mais infinito ao quadrado, menos 3 vezes o infinito, mais 8, sobre o infinito menos 1. Ou seja, isto aqui você ficaria com infinito sobre infinito. E claro, é uma indeterminação. Você ficou com infinito sobre infinito? Então, isto aí é mesmo uma indeterminação. Então, vamos trabalhar ele de uma outra maneira. Eu já disse que para limites deste caso, deixa eu pegar aqui uma outra lapiseira. Eu já disse que para limites deste caso, é só você pegar este com este. E você já adiantou alguma coisa aí. É só dizer 2x ao quadrado sobre x. Assim. Pega este, os dois primeiros termos aí, só. E aí você elimina um deste. Ficas com 2 vezes o x. Temos 2x, então eliminei 1, fica aí com 1. Aqui embaixo, se quiser, fica aí com 1. Não faz diferença. Então, vai ficar com igual. Neste ponto, você sabe que vai ter 2 vezes o valor de x, a tendência que é o mais infinito sobre 1. Então, vai ficar com mais infinito sobre 1, que vai dar aí mais o quê? Mais infinito. Assim, sem muita demora. Assim, você ficou com isto aí. Viste, né? Vê bem isto aí como é que se trabalha. Desta maneira. Então, marca aí a opção correta, que seria mais infinito, que é a opção na nossa questão, a opção A. Ok? Vamos aí para o 36, não é? O 36. 36, nós temos limite de x que tende aí ao mais infinito, tá bom? Da raiz de 5, de mais x ao quadrado, menos x, assim. Você já verificou? Isto aqui claramente vai ser uma indeterminação. Você já notou isto com certeza. Então não vamos avaliar se é uma indeterminação ou não. Isto aqui vai dar uma indeterminação, não é? Então, nós vamos mesmo trabalhar com esta questão de uma maneira dinâmica aqui. Para este tipo de caso, você tem que ou seja, multiplicar este por ele mesmo no numerador e no denominador. Estou a dizer que você vai ficar aí com raiz de 5 mais x ao quadrado, não é? Menos x. Assim, vezes o raiz de 5 mais x ao quadrado, tá bom? Mas este que você vai multiplicar aí vai ser o conjugado. Ou seja, se ele é negativo neste ponto, vai ficar positivo de x. Sobre, aí dizer raiz de 5 mais x ao quadrado, aqui mais x. Por que isto aí? Este que eu multipliquei aqui embaixo, este mesmo que eu multipliquei aqui no denominador, multipliquei pelos mesmos termos. É assim como se faz para você arrebentar aí. Então, ficando aí com igual, tá bom? Isto aqui eu posso ter o quê? Raiz de 5 mais x ao quadrado menos x. Assim, isto aqui tudo elevado a 2. Estas duas coisas, esses termos, eles são o quê? Semelhantes, nós podemos aplicar aquela propriedade, ou seja, aquele nosso caso notável. Na verdade que não é este, mas é um caso notável parecido com este aqui. Que se diz aí, se você tem o A menos B vezes o A mais B é igual a isso dizer o que? A menos B, tudo isto ao quadrado, assim. Este é o caso notável que eu estou a aplicar aí. Então, vou ficar aí com isto ao quadrado igual a raiz de 5 mais aí o x ao quadrado. Mais o x. Igual, tá bom? Aqui, claro, essa raiz termina aqui. Então, essa raiz posso eliminar com este, ficando aí com 5 mais x ao quadrado menos x. Esse 2 vem para este aqui. Então, vai ficar aí 2. Sobre raiz de 5 mais x ao quadrado mais x. Assim. Fica aí com igual ao quê? A 5.
estes dois são simétricos, vão dar o quê? 0. Então, vai ficar aí com sobre raiz de 5 mais x ao quadrado mais x igual. Ok? Aí vai ficar com 5 sobre aqui raiz de 5 mais no lugar de x você substitui pela sua respectiva tendência. Então, aí vai ficar com mais infinito, ok? Ao quadrado, obviamente. Aqui mais o infinito. Isto aí te leva a crer numa coisa, nos leva a crer, eu e você, claramente. Vamos lá aí. Então, vou ficar aí com 5 sobre. Aqui, isto tudo vai ficar o quê? Mais o que? Infinito. E olha, neste ponto, nós podemos já dizer uma outra coisa aqui. Nós sabemos que quando nós temos um número, ele sobre o infinito, ele é igual ao quê? A 0. Então, isto aqui me leva a crer que eu vou ficar aí com igual a 0. Ou seja, 0 é a minha solução. Procura aí o 0 e você já arrebenta nesta questão. Então, o 0 é a alternativa C. E você já acabou com tudo, meu amigo. Vamos para o próximo número, que é o número 37. 37, nós temos aí o limite de x, que tende aí a mais infinito, não é? De x menos 1 sobre x elevado a 2x. Ok, venha comigo e preste bastante atenção aí, preste bastante atenção. Quando nós temos estes casos em que nós temos um expoente aí, tem um caso aí que nós temos um limite, qualquer limite aí que tenda a qualquer coisa, não é? De um certo número elevado a um certo expoente aí, tá bom? Isto aqui nos leva a crer que nós temos o limite de Neper, que é o limite de Neper, que é nepa, elevado ao limite de x, que tende aí ao infinito, de n vezes, este passa ficando n. Claro, aqui fica n menos 1, pela regra, n menos 1, igual a n, tá bom? Isto aqui é o limite de Nepa. Então, aqui, nós podemos ficar aí com igual, tá? Igual, isto aí a dizer o quê? Porque nós já temos esse expoente, eu já disse que ele vai ficar Nepa, eu já disse aqui que ele vai ficar Nepa, então vai ser Nepa do limite de x, que tende aí a mais o quê? Infinito de x menos 1, sobre x, claramente aqui menos 1, pela regra, vezes o 2, que é 2x. Então, vou ter aí igual okay, a Nepa do limite de x, que tende aí a mais infinito, não é? Aqui, você notou uma coisa, pela matemática nós temos que fazer aí o MMC, ou seja, aqui seria 1 e aqui seria x. Este aqui ficaria aí com x menos 1, este vezes este, vou ficar aí com menos x. X vezes 1 menos x. Sobre tudo isto aqui, sobre x. Pelo 2 vezes x, tá bom? Igual a Nepa do limite de x, que tende aí ao mais infinito, tá bom? Não, neste ponto acontece uma coisa só. Então, você pode fazer o quê? Aqui você pode, estes são simétricos, ficando aí com menos 1 sobre x, de 2 vezes o que? O x. Então, isto aqui é igual a dizer aí o quê? A dizer Nepa elevado ao limite de x, que tende ao infinito, a mais infinito, não é? Aqui, você pode fazer uma coisa. Pode eliminar este x com este x, tá? Pode eliminar. Esta aqui está dividida, esta aqui está multiplicada. Então, elimina. Por que que você elimina aí? Porque pode ficar com menos 1 vezes o 2x, ou seja, vezes 2x sobre x. Então, este pode eliminar assim. Então, ficando aí, se você elimina este aí, significa que você vai ficar aí com o limite menos 1 vezes 2, vai ficar com menos 2. Ou seja, aqui vai ser igual a Nepa elevado a menos 2. E você já arrebentou com isto. Nepa elevado a menos 2. Dá um print aí e veja aí a solução, como eu trabalhei esta expressão usando Nepa, tá bom? Meu amigo, eu vou dizer uma coisa. Aqui nós não estamos para aprender como trabalhar com tudo, mas estamos para dar uma noção de como fazer as coisas, tá bom? Se você precisa de uma videoaula sobre limites, procura aí no canal e vê se acha, tá bom? E trabalha e aprende mais sobre limites, tá bom? Então aqui eu estou por causa da opção que eu tenho Nepa elevado a menos 2, ou seja, a minha opção correta aí seria a opção B, tá bom? Vamos partir aqui para algumas análises. Essas análises envolvendo esses gráficos aí que nós temos. O que acontece? Dizem, considera a função f representada pelo gráfico abaixo. Qual das opções é correta?
Queremos saber aí qual das opções é correta. Venha comigo. A primeira opção, temos limite de x que tende a menos infinito. Este mais aí quer dizer a direita. Da f de x que é igual a quê? A 2. F de x que é igual a 2. Então, temos o menos 6 aí, este aqui, não é? Que ele tem a tendência da direita. Então, quando ele vem da direita, você nota que quando ele vem da direita para lá, ele não tende a 2. A função no ponto não é 2, tá bom? Por quê? Estou a referir aqui a função no ponto. Existe aí uma teoria, não é? Que diz que para que um limite seja contínuo, tá bom? O limite de x que tende aí a um número à sua esquerda tem que ser igual ao limite de um número que tende aí à sua direita, tem que também ser igual ao quê? Ao limite da função no ponto, assim, tá bom? Essa é a regra para que nós tenhamos aí continuidade de um limite, tá bom? Então, por isso que eu estou me referir a este ponto, não é? Então, aí o nosso limite de menos 6 à sua direita, não é? À sua direita, ele não, na função, no ponto, ele não é 2, não é? Aqui, no ponto, ele não é 2, ele é 3. Então, isto aí está errado. O limite de x, quando ele tende a menos 1, ou seja, tende a 1, no ponto, ele diz que é 1, não é? A função no ponto, onde está definida no ponto, ele é o quê? É 3. Até poderia essa opção estar certa, mas você nota que aqui onde nós temos o 1 do seu limite, aqui não temos nenhum ponto aí, o quê? Pintado. Nota isto. Quando eu falo do ponto pintado, eu estou a dizer um ponto pintado assim e o outro assim. Aqui temos duas coisas. Este ponto que está pintado quer nos dizer que a função neste ponto ela está definida. Ou seja, ela é contínua naquele ponto. Então, nisto aqui quer dizer que a nossa função ela não está definida. Não está. Quando nós temos isto, a nossa função está definida. Quando nós temos isto, a função não está o quê? Definida. Essa é a explicação lógica. Mas aqui, você nota que não temos nada aí. Não temos nada mesmo. Então, essa opção logo se torna a inválida de tudo. Então, temos aqui o limite de x de menos 3. A função no ponto diz que x aí é igual a quê? É igual a 3. Diz que x ele é igual a 3. Tá? Você nota que quando o x ele é igual a 3, a nossa função, quando o x é menos 3, tá bom? Quando o x é menos 3, quando tende a menos 3 aqui, ele é 3. Ele é 3 neste ponto. Ele é 3. Então, a nossa opção correta seria esta aí. Aqui dizem que temos menos 1 à sua esquerda. Nós, na nossa reta, nem temos menos 1. Então, isso aí está errado mesmo. Ok, vamos para 39. A função abaixo é descontínua, respectivamente, nos pontos de abscissa. Meu amigo, nota uma coisa aí. Eu disse que neste ponto, a função ela é o quê? Contínua, e neste ponto, a função ela é descontínua. Quando temos isto, a função é contínua. Quando nós temos isto, a função ela é descontínua neste ponto. Então, aí, para você acertar este exercício, era somente procurar os pontos onde nós temos aí, a nossa bola pintada. E você irá analisar isso aí, tá? Então, aí, notei. Nós temos aí este ponto onde temos menos 3, ou seja, um dos pontos aí onde a função não é contínua é o menos 3. Também temos aí o menos 6. Quer dizer, onde a função é descontínua. Então, você tem que analisar onde nós temos essas bolas aí que não estão pintadas. Então, temos aqui, esta aqui é uma das bolas que não está pintada. Procura outra, que é esta aqui do 3, não está pintada. Procura outra, que é o 6, não está o quê? Pintada. E você acaba com exercícios. Assim mesmo, sem menos nem mais. A opção correta seria o quê? A. Ou seja, menos 3, o 3 e o 6. Você acaba com tudo. Sem mais nem menos. Era só procurar aí as bolinhas que não estão pintadas. Significa que neste ponto ele é descontínuo. E você já acabava com essa brincadeira. Vamos aí para 40. A nossa última questão. Então, f de x
é igual a dizer x ao quadrado menos 16 sobre x menos 4. Se o x ele for diferente do que? Do 4. Então o k, se o x ele for igual ao que? A 4. Nós temos isto, tá bom? E nós estamos a dizer que é contínuo no ponto onde a abscissa é igual a x. Ou seja, ele é contínuo onde o valor do x é igual ao que aí? Ele é contínuo onde o valor do x é igual ao que? A 4. Para você acabar com essa questão e sair da sala do exame, ou seja, da sua preparação com os dentes para fora, você sorrindo aí porque você arrebentou com tudo, é só você dizer o quê? É só pegar este e igualar a este, ou seja, dizer x ao quadrado menos 16 e x menos 4 igual aí a capa, molezinha. Este igual a este. E depois resolve este limite aí, sabendo que isto aqui é um limite onde o x tende aí a 4. Somente isto. Sabendo que o limite onde o x tende a 4. Porque é neste ponto onde ele é contínuo, tá bom? Então aí você vai ter igual a deste limite de x que tende aí a 4. Vai ter aí, claramente, se você substituir o 4 aqui vai ter uma indeterminação, não é? Porque se eu fizer aí 4 ao quadrado menos 16 sobre x, sobre 4 menos 4, vou ter aí 16 menos 16, aqui vou ter 4 menos 4, então vou ter o que aí? 0 sobre 0. Uma indeterminação. Então nós sabemos que isso vai dar uma indeterminação. Então o que você pode fazer é dizer x ao quadrado menos 4 ao quadrado, que quer dizer 16, de x menos 4, igualar isto aqui, o que? A capa. Está? Então aí você vai aplicar aquela propriedade onde temos a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a dizer a menos b vezes a mais b. Mais b. Assim. Então aí você vai ter aí o quê? Vai ter x, não somente isso, vai ter x, só x, menos 4 vezes o x mais 4 sobre x menos 4. Assim. Igualado isto aí é o quê? A capa. Então, este com estes são simétricos, corta, ou seja, são divisíveis, vai dar 1, corta, fica com x mais o que? 4 igual aí a capa. Lembrando aqui que o nosso x ele tende a 4, ou seja, temos que substituir aí por 4 mais 4, vamos ter aí capa. Ou seja, 8 será igual aí o que? A capa. 8 igual a capa e você acaba com este problema. Ou seja, o valor de capa no nosso limite aí é o que? É 4, é 8. Então, você procura aí no nosso exame a resposta correta, que seria 8, meu amigo. Então, você teria aí estudado e arrebentado com este exame na maior facilidade, meu amigo. Continue aí me acompanhando com os meus vídeos e as minhas resoluções, que a cada ano eu trarei cada resolução diferente. Trarei videoaulas, tá bom? Que falam de todas as noções aí básicas que você precisa ter sobre a matemática. Mas para isto acontecer, eu preciso ser motivado por você. Ou seja, deixa aí o seu link, compartilha, comente e deixe aí também uma coisa especial para mim. Diga aí se este vídeo foi bom, não foi bom, se você gostou, se não gostou, se não gostou, dizer aí o porquê, tá bom? Então, meu amigo, este foi mais uma videoaula sobre a resolução do exame de matemática 2021, 12ª classe. Você está no Planeta Estudantil, meu nome é Marcos Gove e nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus.